Fala pessoal, tudo beleza? Agora eu vou continuar o último vídeo, análise da Estácio, e eu vou pro nível 2 da análise, que a gente vai rebuscar mais um pouco. A gente vai procurar aquelas figuras da análise técnica, que são padrões de comportamento do preço, entradas em pivôs quando o preço tiver uma tendência, o posicionamento do nosso stop loss e retrações e projeções de Fibonacci. Beleza? Que seria o conteúdo da nossa aula de tarde. Então vou voltar aqui para o gráfico da Estácio. A nossa conclusão do primeiro vídeo foi que a gente tinha um período de uma grande consolidação aqui, que a gente conseguiu achar um canalzinho aqui, tirei aqui um canal maior aqui, só que essa linha acabou não sendo testada nenhuma vez. Depois que ela foi rompida aqui, ela quase foi testada aqui, mas o preço não chegou a testá-la. E aqui também a gente vai ver mais de perto daqui a pouco que o preço chegou a quase... acho que ele testou ela, chegou bem perto também. Então eu vou colocar essa linha aqui pontilhada para no futuro a gente ficar de olho nela, mas que como ela não foi testada mais tão forte assim, igual aqui que o preço fez uma grande correção depois, eu vou manter ela só como uma coisa de alerta, assim, mas eu não vou dar tanto poder para ela. Então, a gente acabou vendo que a gente tinha uma consolidação aqui, a gente teve outra aqui, e depois do final do vídeo a gente viu que a gente conseguia traçar um canal aqui. Observando todo esse movimento aqui, que a gente deu uma porrada para cima, o preço subiu em 132% em 71 dias. Então, depois ficou andando em cima, dentro de um canalzinho assim, depois despencou. Isso aqui é uma deriva. Esse movimento aqui mostra que essa tendência de alta ela tá mais fraca. E depois acabou que o preço corrigiu quase tudo. Ele caiu 47%. Aqui, como a gente tinha uma tendência de alta mais longa e depois o preço corrigiu, a gente pode até traçar um Fibonacci e ver as retrações dele. Vocês lembram que o preço tem a tendência de corrigir até aqueles números de Fibonacci, que é 50%, 61,8 e 38,2, que seria o complementar de 61,8. Aí acabou, ó. Aqui a gente tem o nível de 38,2, 50% e 71,8. O preço caiu, passou aqui e nem respeitou tanto assim esses níveis. Então eu vou tirar isso daqui para não poluir muito o gráfico. Nem sempre ele vai respeitar os níveis, é importante a gente saber disso. A gente tem que só ter esses níveis como um ponto de alerta para uma possível dificuldade do preço de passar deles ali. Então, deixa eu só voltar o nosso script aqui para eu lembrar. A gente vai determinar as figuras. Essa foi praticamente a única figura que eu consegui achar aqui. Esse gráfico não está tão legal para ver figura. A gente vai ver que dá para ver um pequeno triângulo simétrico aqui, que é uma figura considerada de continuação. Mas analisando só a tendência de down, a gente sabe que esse é um período de definição pelo comportamento dos topos e dos fundos. Então, deixa eu dar mais um zoomzinho aqui, tirar do longo prazo. Eu vou começar a nossa análise aqui daquele ponto que a gente começou a outra, depois que a gente marcou os topos e os fundos. Então, acabou que a gente viu que a gente tinha uma consolidação aqui. E nesse rompimento aqui, a gente passou a ter uma tendência de baixa, no rompimento desse fundo. Deixa eu chegar essa setinha para cá para a gente poder... No rompimento desse fundo aqui, a gente teve a confirmação da tendência de baixa, certo? Porém, essa linha pontilhada é aquela do canal grandão lá de longo prazo. E eu separei aqui uma foto que ela fala 5 regras para o sucesso quando você está operando no mercado. A primeira é opere para operar bem. A segunda, proteja ferozmente seu capital. A terceira, age imediatamente sem hesitação quando seu trade system, que seria a sua estratégia, der o sinal. 4. Se o mercado estiver confuso, se o mercado ou você estiver confuso, siga a regra 2, ou seja, proteja ferozmente sempre seu capital. Só há uma coisa pior do que estar errado, permanecer errado. Então, sempre que você entrar
operação por impulso, ou depois que você entrar você viu que não era bem aquilo que você estava achando que era, mesmo que não pegue no seu stop loss ou esteja indo a seu favor, eu te aconselho a finalizar a operação. Eu sempre faço isso. De vez em quando acaba que eu entro numa operação por impulso, ou depois acontece de eu ver que eu não estava vendo as coisas tão bem, acabei forçando alguma coisa, eu finalizo a operação na hora, independentemente do resultado que ela esteja me dando. Então vou minimizar isso aqui e a gente vai focar nessa regra 4 aqui. Se o mercado ou você estiver confuso, siga a regra 2 para ver aquele pontinho ali. Aqui a gente teve a confirmação da tendência de baixa, que rompeu. Porém a gente tinha uma baita linha de tendência aqui, vindo lá de trás, desde 2006. A melhor forma é você esperar isso aqui romper e depois a gente ter um novo pivô de baixo, uma próxima correção e um pivô de baixo para você entrar. Então eu consideraria que essa zona aqui era uma coisa que estava confusa, porque muitas vezes o preço acaba rompendo essa linha para pegar uma ordem de uma galera que não consegue esperar ele fazer outro pivô ou armar outro pivô e depois romper, e o mercado acaba puxando de volta lá para cima de novo. Então eu consideraria esse daqui que eu vou colocar em azul rapidinho para o gráfico não ficar muito poluído. Eu consideraria isso daqui como uma zona confusa. Então, seguindo a regra 4, eu não entraria. É importante vocês sempre lembrarem, eu vou voltar para aquela planilha que tem o Ibovespa. O Ibovespa, ele tem 65 ações atualmente. E vocês podem acompanhar o gráfico dessas 65 ações. Então, com certeza, se vocês estivessem olhando tudo, vocês vão achar uma oportunidade muito mais bonita do que essa daqui. Vocês não precisam ficar forçando coisa. E se vocês estiverem na dúvida, vocês têm que pôr na cabeça também que vocês não vão entrar no mercado toda hora. É muito melhor vocês entrarem numa situação que tá bonita, que parece de livro, do que vocês ficarem querendo forçar coisa e acabar perdendo dinheiro. É melhor você perder a oportunidade do que perder dinheiro. Então vou deletar esse quadradão aqui. Essa área estava confusa. Acabou que o preço caiu, ele formou topo inferior e ele formou um fundinho aqui que eu acabei apagando depois que a gente estava falando da grande consolidação. Eu vou colocar de novo ali só para a gente ver melhor. Ó, tinha um fundinho aqui, aí a gente formou fundos superiores e topos inferiores. Isso aqui significa esse padrão de comportamento do fundo e do topo, ele não está inserido em nenhum tipo de tendência da teoria de Down. Então aqui a gente consideraria uma zona de consolidação. Só que eu ensinei a figura para vocês que é o triângulo simétrico, que é uma figura de continuação. A gente poderia pegar aqui, ó, e traçar umas linhas aqui nesses topos. E eu não entro quando acontece o rompimento disso daqui, tipo aconteceu aqui, ó. Mas dava para entrar no rompimento desse último fundo aqui, que era um rompimento de fundo, né? Aquela entrada no sentido da tendência. Acabou que o preço ele não desenvolveu tanto, a gente acabou passando um sufoco, ó, porque ele chegou bem pertinho do último topo. Ó, eu vou deletar essas setinhas aqui só para ficar mais fácil a visualização. A gente teve aquele pivô aqui que a gente não era tão confiável em entrar pelo fato de não ter confirmado esse rompimento dessa linha que vinha lá de 2016. Fez esse triângulo simétrico, rompeu, e ele rompeu esse pivô mais bonitinho aquele. Aquele acabou fechando abaixo, mas deixou uma sombrinha aqui, eu não ficaria tão confortável de entrar aqui, eu esperaria esse segundo. E nesse ponto, nessa entrada, eu colocaria meu stop loss bem aqui, um pouco acima do último topo. Um pouco acima do último topo. Normalmente a gente coloca 1 centavo acima do último topo. Então, o preço foi lá bem perto, ó. Chegou até 27, 24 e depois ele caiu de novo. Traçando um alvo de Fibonacci aqui, ó, eu vou pegar esse topo aqui, esse fundo
Ó, peraí que deu um problema aqui. Aqui, ó. Topo, fundo, beleza. Rompeu. Eu puxo isso daqui. Eu vou pegar essa linha daqui, ó, a linha mais de baixo, e vou trazer aqui para o último fundo, para o fundo que foi rompido. Aí o alvo dessa operação estaria bem aqui, que era aquela zona de suporte que a gente viu depois que ela existiu, por isso teve dificuldade de passar. Porém, no meio do caminho, até o preço acabou chegando lá, porém não foi um movimento assim que eu diria exemplar. Por quê? Olha só. Vou apagar o Fibonacci aqui para a gente ver melhor. O preço fez esse pivô, ele acabou corrigindo. Isso aqui é uma coisa normal de acontecer, então por isso que a gente tem que ter sangue frio, deixar o stop loss aqui, sempre colocar o stop loss e pensar que ou ele vai no stop loss ou vai no stop gain, que vamos supor que o stop gain era aquele o alvo de Fibonacci que estava mais ou menos aqui, beleza? Stop gain. Acabou que o preço corrigiu, foi para baixo de novo, mas depois ele teve uma grande dificuldade de continuar caindo e começou a subir de novo. Aí ele chegou muito perto do stop, caiu. Então nesse período aqui a gente já podia considerar que o preço estava numa consolidação. Já dava para ver que o negócio não estava tão bonito. Então eu acho que eu finalizaria essa operação depois que eu visse mais um candle de queda aqui, porque como o preço não desenvolveu tanto, e acabou que se a gente tivesse continuado na operação, a gente teria sido estopado aqui. E olha só que tristeza. Se a gente mantivesse essa operação, a gente teria sido estopado aqui, ó, o preço estopou a gente por pouco, e depois ele caiu e foi lá no nosso alvo. O alvo dessa operação a gente ia ganhar mais ou menos uns 15%. Então acabou que ia ser bem triste a gente ver isso aqui, mas de vez em quando acontece. A gente tem que entender isso. E eu vou também traçar Fibonacci mais uma vez, só que naquele pivô de alta, o pivô de baixa que a gente teve aqui, que eu falei que não era tão... a gente estava um pouco na dúvida. Ó, vou pegar esse topo, esse fundo e vou traçar para baixo depois, só para a gente ver se ele foi em alguma projeção, para a gente treinar Fibonacci. Peguei lá em cima, puxei para baixo. Beleza. Quando rompeu, o que eu vou fazer? Pegar essa linha de baixo aqui e vou puxar até o fundo. Puxei e olha onde ele foi. Ele foi praticamente certinho no primeiro alvo e fez um novo topo, ou fez um novo fundo. Aí ele fez aquele triângulo aqui depois e rompeu o triângulo. Então aqui seria uma ótima... Caso alguém tivesse entrado aqui, seria um ótimo parâmetro esse primeiro Fibonacci. Entrava aqui, deixava um pouquinho acima do Fibonacci e ganhava 10% nessa entrada. Aí, beleza, vou voltar essa zona de resistência aqui. Acabou que a gente ficou naquela grande consolidação aqui depois. Não tinha nenhuma entrada muito nítida aqui. De novo na regra número 4, se você está na dúvida, proteja seu capital. É melhor você perder uma oportunidade do que você perder dinheiro. E lembrar que a gente não vai estar sempre no mercado. Sinceramente, na maioria do tempo a gente vai estar fora do mercado, esperando ele dar um sinal bonito para a gente entrar e fazer uma jogada rápida. Por exemplo, aquela aqui que estava na dúvida, se ela não tivesse na dúvida, vamos supor que essa linha pontilhada aqui não existia. Aqui era um pivô de baixo bonitinho. E a gente pegou praticamente 10% de ganho em 2 dias, entendeu? Só que até essa oportunidade aparecer, era bem provável que a gente teria ficado aqui, ó, vários meses esperando essa oportunidade na Estácio em si, mas pode ser que durante esses meses aparecesse outra oportunidade em outra ação. Vou voltar aquela linha lá. E aqui a gente não teve nenhuma oportunidade muito boa. Aqui a gente rompeu. E a gente fez uma correção e fez um novo pivô. Analisando só a teoria de Down, aqui a gente teria mais uma entradinha nesse rompimento aqui e a gente colocaria nosso stop loss abaixo desse último fundo
Porém, vocês vão ver no próximo vídeo, a gente usa uma ferramenta chamada alguns indicadores para confirmar nossas entradas, ou então trazer mais informação para a gente. Eu vou mostrar no próximo vídeo um indicador chamado OBV, por exemplo, um indicador chamado OBV. E o OBV não estava autorizando essa entrada aqui, então eu não entraria. Mas, analisando só a teoria de Dow, isso aqui foi um pivô de alta. E deixa eu só escrever stop loss aqui. Aqui está nosso stop loss. Aí eu vou traçar nosso alvo de acordo com o Fibonacci. Vamos lá. Deixa eu só tirar a mãozinha aqui. Vou pegar o fundo, o topo. Depois a gente teve uma correção, rompeu essa correção. A gente tem aqui a gente armou um pivô de alta e aqui a gente confirmou um pivô de alta no rompimento do topo. Ó. Aí, como rompeu, a gente vai puxar essa linha aqui de cima agora até a primeira linha até o topo. Então nosso alvo estava lá em 36 e 35. Só que no meio do caminho a gente tinha aquela linha, lembra que era uma linha de retorno lá daquele canal de alta lá atrás, que vinha desde 2016. E você poderia optar por colocar seu stop gain. Deixa eu só copiar isso aqui. Poderia optar por colocar seu stop gain um pouquinho abaixo dela, porque a gente não sabia se o preço, se ela ia se comportar como uma resistência de novo, o preço ia conseguir passar, ou se ele demorasse um pouquinho para subir, era provável que ele chegasse mais ou menos nesse ponto aqui, onde está os dois na mesma altura, aí a gente ia ter uma zona de confluência, que a gente fala, seria uma zona de resistência ou suporte duplo, entendeu? Ia ter tanto o alvo de Fibonacci quanto essa linha de retorno. Aí eu vou deixar ela traçada aqui pra gente ver. Peraí, rapidinho, nada tocando. Pra gente ver o que pode acontecer. Só que acabou que, voltando aqui, desculpa aí a pausa aqui, ver se ela tocou. Acabou que a gente viu que o preço voltou aqui e estopou a gente, né? Então a gente teria sido estopado nessa operação igual aquela outra. Só que pelo indicador que a gente vai ver depois, a gente não teria entrado aqui. Então a gente teria evitado esse stop. É isso aí, esse segundo vídeo, acho que eu falei sobre todos esses tops aqui, posicionamento stop, figura, a gente desenhou só aquela a deriva, né, depois daquele movimento de alta. Deixa eu voltar aqui, diminuir o zoom, centralizar o gráfico. Ó, a gente teve uma deriva aqui e a gente teve aquele triângulozinho bem aqui, ó, que eu já apaguei, um triângulo aqui e aqui. Acabou que o preço voltou e estopou a gente. Então, essas foram as duas únicas figuras. A gente se posiciona nos stop loss sempre abaixo do fundo. E é isso. Aí a gente já volta dos stops, Fibonacci, tudo mais, retração. É isso aí. Agora no próximo vídeo a gente vai aprofundar um pouco mais. A gente vai colocar os indicadores e vai colocar um sistema de coloração nos candlesticks. Falou, galera!